desculpe. Ok, então, vamos lá. Então, espera que eu vou experimentar a caneta. Pronto. Então, a gente vai falar de integrais impróprias, que é a seção 7.8 do Stewart e 23 do Valdeci, ok? Então, qual é a ideia? A ideia é que, assim, quando a gente calcula a área, o tempo t, então a gente vai fixar uma extremidade da integral e vai deixar a outra como parâmetro livre, não? Aquela nossa definição de função, de integrar como uma função, como um operador, não? Aí a gente vai calcular esta área abaixo dessa curva, não? Aí, nesse caso específico, qual é a área abaixo da curva 1 sobre x quadrado? A gente vai calcular a primitiva, seria menos 1 sobre x, isso viria 1 menos t. Agora, o que acontece, isso é um intervalo fechado, finito, mas agora o que acontece quando a gente vai considerar o limite quando essa extremidade aqui superior, e depois poderia ser a inferior, vá para infinito, ok? Então, no caso específico dessa integral, a gente vê que quando vamos considerar o limite para t que vá para infinito, esse 1 sobre t vá para... Gente, vá para... Cadê? Olá? Estão aí? Vai para infinito? Não, 1 sobre t. Se t vá para infinito, 1 sobre t vá para... Zero. Zero. Tende a zero. Então, o que significa? Significa que mesmo esse intervalo ser infinito, a área abaixo da curva é 1. Ou seja, é infinita, não? É finita. Então, isso que a gente vai adicionar aqui tem um valor finito, mesmo que o intervalo de integração seja infinito, ok? Bom, então, aqui a definição de integral própria do tipo 1, exatamente isso daqui. Se existe a integral finita, aqui tem um elo, para cada número t maior ou igual que a, porque a seria esta extremidade aqui inferior de integração, então a gente pode considerar a integral definida como da zero a infinito da f de x e de x como sendo o limite para t que vá a infinito da integral de 0 a t de f de x dx, ok? Então, este infinito aqui na extremidade significa considerar esse limite, sim? Todo mundo está de acordo? Sim? Entendeu? Sim. Bom, então, a mesma coisa se a gente considerar agora fixar a extremidade superior e considerar variar a extremidade inferior. Aí, no mesmo sentido, se existe esta integral para qualquer t menor ou igual que b, da extremidade superior desta vez, então a gente pode considerar o limite de menos infinito a b da f de x, da integral, perdão, a integral de menos infinito a b da f de x de x como limite para t que tende a menos infinito da integral de t a b da f de x de x. Então, quando ter um infinito nas extremidades de integração, significa considerar estes dois limites, ok? Bom, ok. Então, claramente, depois o limite pode juntar os dois, e pode ver que a integral de menos infinita mais infinito da fx de x, colocando um a no meio, pode ser vista como, do lado, a integral de menos infinito a da f de x de x, e, por outro lado,
mais a soma da integral de a mais infinito de f de x em dx, ok? Então, uma vez que a gente sabe calcular cada um dos dois casos, o caso assim, de menos infinito a mais infinito está automaticamente definido, ok? Rogério, sempre que troca, Rogério, sempre que troca, sempre que temos, sei lá, você está perguntando isso, não? Sim? Aí esse daqui é igual a menos a integral de a mais infinito f de x em dx. Cada vez que vai trocar, ok? Bom, então, agora vamos rever agora o exercício parecido ao anterior, somente que agora a anterior tinha uma potência 2, e agora vamos considerar a integral de 1 até infinito de 1 sobre x. Aí, pela definição, esse vai ser o limite para t que vai a mais infinito da integral de 1 até de 1 de x em dx. Então, qual vai ser a primitiva de 1 sobre x? Gente, X elevado a 1, logaritmo de x, não? certo? Então, agora a gente vai ver que, quando eu fazer esse daqui, o que vai ser? Vai ser o logaritmo avaliado no t, menos o logaritmo avaliado em 1, não? Aí, e tudo isso, depois, primeiramente avaliamos, e depois vamos fazer isso do limite. Então, o limite vai ser 0, e agora isso daqui, quando vamos considerar o limite para t que vai mais infinito, vai dar infinito. Então, veja bem que temos duas integrais aparentemente parecidas, não? Essa daqui era 1 sobre x quadrado, mas essa daqui, a área abaixo da curva, era 1, e aqui, 1 sobre x, a área abaixo da curva dá mais infinito, ok? Acho que aqui são dois casos, pode ver, a curva, no primeiro caso, ela vai descer mais rapidamente, então, essa área assim, por baixo, vai decrescer mais rapidamente que essa outra. Aí, por isso, quando vamos esticar este intervalo para infinito, esse daqui vai contribuir de maneira infinita, entenderam? Sim? Conseguem ver a diferença? Nos dois casos, a gente tem funções decrescentes. Isso tem a ver com expoente, no caso em 2, no outro caso em 1. Quando em 1, ele não vai decrescer bastante rapidamente para dar conta, para a integral ser finita. No outro caso, 1 sobre x quadrado, ele cresce bastante rapidamente, tanto que, mesmo indo para... Ah, sim. Então, vamos ver. O que você... Então, entre 1 sobre x e 1 sobre x quadrado, quem é mais rápido para o infinito? Que vai mais rápido? Olha a figura. X ao quadrado. X ao quadrado. Então, se fosse x cubo, 1 sobre x cubo, seria mais ou menos rápido de 1 sobre x quadrado. O Rogério está perguntando, se fosse 1 sobre x cubo, o que você chutaria que seria? Gente, quem vai mais rápido para o infinito? A gente viu que qual é a potência aqui? 2 é maior que 1.
este finito, este infinito. 1 sobre x cubo. A potência aqui é maior que 2. Então, você, qual a sua intuição? E iria mais rápido para infinito, então a integral seria? Como seria? Finita ou infinita? Vamos lá. Finita. Vamos fazer a conta aqui. Vamos fazer a continha. Então, 1 infinito, 1 sobre x cubo de x igual limite, t que vá mais infinito, de 1 a t1 sobre x cubo de x. Aí, qual é a primitiva? De 1 sobre, menos 1 sobre x cubo? Qual a primitiva, gente? 1 sobre x cubo. X a menos 3. Qual é a primitiva? Gente, x a menos 3. Qual é a primitiva? Ai, gente. É x menos 3 mais 1 dividido menos 3 mais 1. Ok? Isso. Aí está avaliado entre 1 e t. Aí isso dá x menos 2 com sinal menos. Espera um segundo aqui. Então, vai ser igual limite, aquele... Aí a gente viu que era menos meio, e aqui tinha 1 sobre x quadrado, entre 1 e t. Não? E agora isso vai ser menos 1 meio, isto daqui, isto menos 1 meio pode sacar aqui. E aqui temos, o limite para t que vá a mais infinito, do quê? De 1 sobre t quadrado menos 1. Quanto vale isso? Gente, quanto vale? Vale? Olá? Estão aí? Gente, quando faz esse limite, isso vai para 0, isso vira menos 1, com isso aqui vai ser 1 meio. Ops. Exato, tem o menos meio na frente. Então, a área, essa área daqui, isto é 1 meio, é menor dessa área daqui. Pode ver que aqui o exponente da 1, infinito. Exponente 2, 1. Exponente 3, 1 meio. Aí, se a gente vai continuando, a gente vai ver se fosse, se considerar 1 sobre x4. A área seria ainda menor, não? Porque esse daqui, esse iria mais rapidamente, iria decrescer mais rapidamente para infinito, ok? De fato, no caso geral, se a gente considerar 1 sobre P, onde P é um número positivo, ok? A gente pode, isso vai ser definido como o limite de t que vai a mais infinito da integral de 1 até t de 1 sobre xp, xp de x, ou seja, isso seria como x elevado a menos p,
Mas agora, a primitiva de x elevado a menos p vai ser x elevado a menos p mais 1, dividido menos p mais 1, avaliando entre 1 e t. Todo mundo está de acordo? Sim, gente? Sim. Então, agora, quando eu vou avaliar essa expressão aqui nessa extremidade, isso vai ser t elevado a menos p mais 1, dividido a menos p mais 1, 1 menos 1 dividido menos p mais 1. Aí, dependendo, pode ver que dependendo se esse... Espera. Cadê o Daniel? Aqui. Então, dependendo se este menos p mais 1 como eu vou garantir que tudo isso vá para zero? Para ser finito, isso daqui deve ir para zero nesse limite. Como eu vou garantir que isso daqui vá para zero? Para a área ser finita. O P deve ser quanto? Esse P aqui deve valer quanto para garantir que aquela área, que esta parte daqui vá para zero nesse limite. Quanto deve valer o P? Maior que 1, exatamente. Então, se P é maior que 1, esse expoente é negativo, e esta parte daqui vai para zero quando t vai infinito, então a área é finita, ok? Então, esse daqui, exatamente, a gente tem que para P menor de 1, aqui, esse daqui, o caso, área infinita, e aqui a gente tem área finita. Então, aqui a área é finita, aqui é infinita, e a gente viu que o caso igual a 1 era o logaritmo, também é infinito. E foi um caso tratado à parte, não? Que a gente fez a conta separadamente. Sim? Entenderam? Sim? Ficou claro? Ok. Bom, então, aqui, resumindo, quanto vale aquela área? Vale 1 sobre 1 menos P. Aqui, simplesmente, tinha isto menos, assim, pode escrever como menos, isso daqui é finito. Se menos P é maior que zero, vai para zero, esse daqui, se 1 menos P é menor que zero, ok? Então, ok? Bom, espera, já fizemos isso aqui. Ok. Então, resumindo, a gente fala que a integral, quando P bom, nesse caso a gente viu que teria até igual. Essa integral diverge, ou seja, a integral é mais infinito quando P é entre 0 e 1. Ela converge, ou seja, isso significa que esse símbolo aqui significa que é um valor finito. Okay? É menor do mais infinito, nessa linguagem matemática, significa que é finito, converge. Quando P é maior que 1. Ok? Bom. Ok. Então, agora, o que é, então, se a gente pegar agora 1 sobre x potência 1/3, o que você diria que vai acontecer? Gente, o que iria acontecer? Converge ou diverge? Olha o P, é 1/3. A gente falou que esse P é entre 0 e 1. A integral?
converge... Não. P entre 0 e 1. A integral não vai... Quando o P não é bastante grande, aquele 1 sobre x não vai para zero bastante rapidamente. Olha só. Converge se P maior que 1, diverge se P menor que ou igual que 1. Então, 1/3, se P igual a 1/3, onde cabe? Diverge, ok? E faz parte desse aqui. De fato, a gente vai pegar a definição, essa definição com o limite, vai encontrar a primitiva de x elevado a menos 1/3, que vai ser x elevado a menos 1/3 mais 1, dividido menos 1/3 mais 1, que vai ser 2/3, né? Aí, quando fazer isso aqui vai ter um 2/3, aí vai para infinito, não? Concorda? Sim? Todos? Sim, gente? Ok. Bom. Ok. Bom, então, agora vamos ver esse exemplo daqui. Então, um exemplo com outras funções aqui, o x exponencial de x, de 0 a menos infinito. Isso daqui, pela definição, quando tem um menos infinito aqui, a gente vai colocar um t aqui, na extremidade inferior. Então, vai ser, aí, primeiramente, a gente deve calcular a integral entre t e 0 de x exponencial de x. Como eu vou fazer? Você lembra como eu vou integrar esta função x exponencial de x? Que técnica vamos usar? Não, não é substituição. É integração e eu quero eliminar o x. Porque eu sei integrar o exponencial de x, porque a primitiva exponencial de x é x. Como eu vou eliminar esse x? Por parte, muito bem. Então, se eu quero eliminar isso daqui, qual vai ser a f e qual vai ser a derivada, a função derivada? Eu devo decidir quem vai ser f, que vai ser a derivada de outra função g. Quem vai ser quem? Sim? Isso, muito bem, Rogério. Esse vai ser a f, porque depois vou derivar e vai desaparecer. Esse vai ser o exponencial. Muito bem. De fato, isso vai ser a f. A primitiva da g é a própria exponencial, vai ser esse daqui. E agora aqui vou escrever a derivada da f, que é 1 exponencial, e agora esse a gente sabe integrar, porque é o próprio exponencial. Então, quando a gente vai avaliar esse daqui entre 0 e t, no 0, isso vai dar 0, e menos, na extremidade inferior, vai ser menos t exponencial de t. Do mesmo jeito, aqui vai ter exponencial, avaliado entre 0 e t. Quando é avaliado no 0, vai dar 1. Então, isso vai ser 1 menos exponencial de t, mas agora tem um menos na frente. Então, porque aqui, perdão, aqui tem um erozinho. Aqui, opa. Aqui vai ser exponencial de t, ok? Então, aqui tem menos 1, e aí, juntando estas duas expressões, vai dar isso daqui, tá bom? E agora, esse daqui a gente vai considerar essa expressão, tá, aqui dentro, e deve considerar esse limite para t que vá para menos infinito. Aí, o que acontece quando t vá para menos infinito? Vamos fazer isso o limite. Então, falta fazer o limite.
para t que vá para menos infinito, de 1 menos t exponencial de t menos 1. Isso. Então, vamos lá. Quanto vale este limite? Bom, se lembra que a soma o limite da soma é igual à soma dos limites, não? Sempre que seja cada um deles bem definido. Então, aqui temos a função, podemos quebrar em 3 limites, não? Aí tem limite de exponencial de t, menos limite de t exponencial de t, menos limite de 1. Sim, está de acordo? Sim. Então, quanto vale o primeiro limite? Se t vá para menos infinito. Então, se você quiser, isso daqui é o mesmo que dizer limite para t que vá a mais infinito de e menos t. Seria a mesma coisa. Não seria infinito, porque é E vezes E vezes E vezes E infinitamente? Não, não. Seja para a esquerda ou para a direita? Olha bem, a gente falou que trocando o sinal de t para menos t, aquele limite da cima é igual ao limite por baixo, concorda? Uhum, Agora, esse sim. limite por baixo se escreve como 1 sobre et, t que vai mais infinito. Isso Aí, tende a zero. tende a zero. Ok? Todos? Ótimo. Então, isso seria zero. Então, esse daqui vai para zero. Ótimo. Esse daqui é uma constante, vai para menos 1. Então, falta fazer aqui. A gente aqui tem uma função que iria crescer negativamente, ou, se você quiser, decrescer infinitamente, e a outra queria para zero. E a gente não sabe quem vai ganhar, não seria aquele menos infinito vezes zero, não é? Você lembra como a gente vai resolver calcular esse limite indeterminado, aparentemente indeterminado? Você lembra? Você tinha que colocar em fração, se não me engano, alguma coisa assim, para você Isso, ter que fazer o limite mais baixo. muito bem, exatamente. A gente iria Esqueci o nome pegar exato disso, mas... esse daqui, a gente vamos fazer o contrário, vamos colocar isso abaixo do exponencial de t. Então, vamos lá. Então, vou escrever isso como limite de t e menos t. Concorda? A mesma coisa, não é? Sim. Mas agora, por que eu fiz isso? Porque eu já estou arrumando para usar o pital. Aí, por que isso é conveniente? Porque isso agora seria, para menos infinito, seria menos infinito dividido mais infinito, ok? Isso faz parte daquele infinito sobre infinito, zero sobre zero do pital. Então, o que fala o pital? Que quando tem uma função, o limite, a razão de duas funções, cada uma com o mesmo tipo de comportamento, assim, infinito sobre infinito, zero sobre zero, aquele limite é igual a o pital. Gente, qual é a regra do pital? Esse limite é igual ao quê? Aqui tem uma f de t, perdão. E aqui tem uma g de t. Esse é igual ao limite? O lugar de pegar a razão de f de t sobre g de t, regra do L'Hopital. O Vitor Pereira disse derivada das funções. O As Rogério disse derivadas 1 das barra funções. E elevado Exatamente, exatamente. menos E elevado a menos T, disse o Rogério.
Exatamente. Então, eu vou fazer a derivada de cima, daria 1, e a derivada do baixo seria menos e menos t. Então, agora não tem mais problema fazer isso no limite, não é? Porque, espera aqui, que ficou meio fininho. Porque agora, quanto vale esse limite? Acima é constante, e esse daqui pode voltar para cima, seria como exponencial de t. Então, quanto vale aquele limite? Infinito. Menos infinito seria, não? Porque tinha aquele sinal menos aqui. Então, isso seria menos infinito, sim? Ou seja, iria ganhar sempre que tem... Então, isso qualquer regra do ouro, sempre que tiver uma potência de P exponencial de T, sempre o exponencial vai mais rapidamente para o infinito que qualquer potência qualquer potência T, qualquer monômio T de P, ok? Ele sempre vai ganhar, ok? Ok, ótimo. Então, esse daqui, a gente viu que isso iria para menos infinito, então tem um mais aqui, seria mais infinito, então o resultado aqui daria mais infinito, não? Porque esse daqui era constante, menos 1, mas menos 1 com infinito daria menos infinito, ok? Bom, ok. Isso aqui já fizemos tudo. Ok, bom. Pergunta até agora, tudo bem? Sim. Ó, agora vamos considerar integrais onde no meio tem uma assíntota. Intervalo de integração, onde no meio tem uma assíntota, como nesse caso daqui, ok? Ou pode ter uma assíntota, aqui tem uma assíntota lateral, esquerda, aqui lateral direita, ou pode vir no meio. Exemplo, pode me dar um exemplo desse aqui? Quando a assíntota, a assíntota é a esquerda do intervalo de integração? Quando ela tende a negativo? Não, mas vamos ver, por exemplo. Exemplo de uma função que tem uma assíntota aqui, não seria tipo 1 sobre x? Não? Sim. Eu não poderia fazer 0, b, porque este 0 seria onde está a assíntota, não é? É. Então, seria um caso desse daqui. Qual seria outro caso aqui, que pode ser à direita do intervalo de integração? Esse também, 1 sobre x, poderia também ser 1 sobre x sempre, se eu considerar o intervalo 0, sei lá, menos 2, 0. Seria a mesma coisa, agora ficaria à direita, não é? Sim. Ok? E sempre pegando a mesma função, eu caberia nesse caso daqui, se eu integrar, por exemplo, de menos 1 a 1, 1 sobre x de x, não é? A assíntota fica no meio. Sim? Pode ver? Seria no 0, não é? Sim? Exatamente. Então, já a mesma função, dependendo como a gente vai definir o nosso intervalo de integração, aquela assíntota pode ficar à esquerda, à direita, no meio. Ok? Exatamente. Então, aqui, definição de integral imprópria 2. Se a função é contínua no intervalo AB, onde a B é aberto, e descontínua em B, então, a definição da integral de A a B é igual a limite para t que vá a B menos, ou seja,
pela esquerda, da integral de 0 a t de f de x em dx. Então, no nosso exemplo, deixa que eu vou pegar um exemplo aqui. Então, naquele exemplo da função f, deixa eu virar enorme, f de x igual a 1 sobre x, não? Se a gente integrar a integral de, a gente falou de menos 1 a 0, de f de x em dx, agora a gente sabe que no zero essa tem uma assíntota. Então, isso aqui deveria ser igual ao limite de t que tende a zero menos de menos 1 t de f de x em dx. Sim? Entenderam? Sim. Porque quando eu vou me aproximar do zero, ela vai fugir para infinito. Ok? Então, nesse caso específico, isso seria limite para t que vá a zero menos de menos 1 t 1 sobre x dx. A primitiva de 1 sobre x é o logaritmo. Então, limite t que vai a zero menos do logaritmo, valor absoluto de x, avaliado entre menos 1 e t. Isso daqui vai dar, então, limite sempre, depois a gente calcula o limite somente no fim. Então, isso vai ser logaritmo de t menos logaritmo de 1, que seria 0. Okay? Aí você vê que esse daqui, quando eu vou me aproximar do zero menos, vai dar... Quanto vai ser esse limite? Lembra Zero. não, logaritmo. A função logaritmo vai para menos infinito. Não? Vale 1 aqui, vai para menos infinito. Então, quanto vale? Certo. Isso aqui vale menos infinito. Por que ln de t não tende a, por exemplo, já que está zero infinito, por que não iria para zero para 1? Não, esse daqui é 1. Esse daqui tende a menos infinito, quando vai se aproximar do zero. Isso porque é a inversa, lembra que esse daqui, lembra que y... Ah, entendi. Porque aquele t ali seria tipo e elevado a t. E como o t tende a zero, aquilo tende a zero de uma forma infinita, ou seja, fica como sendo e elevado a t igual a infinito. Seria isso? Lembra que o x, se y igual ao logaritmo de x, é porque x é igual ao exponencial de y. Entende? Então, tem esta relação entre os dois. Ok? Então, Ok, como vai isso vai ser zero? Vai para zero quando isso daqui vai para menos infinito, não é? certo. Então, se isso é zero, isso aqui deve ser menos infinito, porque senão um exponencial deve tender a menos infinito, não é? Para tender a zero. Então, quando isso daqui vai para zero, isso vai para menos infinito. Ok? Uhum. Bom, então, vamos ver esse exemplo. Exemplo daqui. Vai calcular a integral entre 2 e 5 de x menos 2, de 1 sobre x menos 2, potência 1 meio. Então, esse daqui tem uma assíntota. Rogério, sim, a gente colocou, seria zero. Perdão, zero, perdão, tem razão. Zero. Escrevi. Foi mal.
aqui, gente, então, esse integral daqui, como vai calcular? Deve reconhecer, primeiramente, deve ver o domínio da função. Ela tem um assíntota. Gente, tem um assíntota assim ou não? A assíntota ali seria meio? A parte do Não, meio? não. Olha, essa é uma função racional. Onde isso é zero? Para qual valor de x? Exatamente. Pode ser entre 2 e 5, certo? Não, a assíntota vai ser em 2. Quando x igual a 2, é 1 sobre zero, indefinido. Não? Pera, se a Então, assíntota, se a assíntota embaixo vai ser necessariamente 2, ou x vale 4, ou x vale 4. não, a gente falou que quando esse valor é o valor da assíntota, a gente deve substituir aquela integral com limite. A gente deve escrever que desde que o intervalo é 5 e 2, eu vou me aproximar pela direita desse limite aqui, ou seja, é um intervalo aqui aberto e fechado aqui. Então, eu considero o limite para t que vai a 2 mais, estou aproximando pela direita, da integral t de t a 5 de 1 sobre x menos 2, 1 meio. Agora, como vamos fazer essa integral? Regra da substituição. Vou substituir x igual a x menos 2, e agora aqui o du é igual ao dx. Então, essa integral daqui, essa daqui vai ser 1 sobre o expoente 1 meio. E agora, o que eu vou colocar aqui na extremidade? Vou escrever o avaliado quando x vale 5. Quando x vale 5, 5 menos 2 vale 3. E quando x vale t, vai ser t menos 2. Sim? Todo mundo está de acordo com a transição entre daqui para lá? Sim. E agora vai calcular isso daqui, quanto vale a integral qual é a primitiva de u potência menos meio? Qual é a primitiva desse daqui? Você lembra como calcula a primitiva? Teria que diminuir menos 1. Não, deve aumentar. Não, aumentar. Aumentar. Aí, quando vai... Seria meio. A primitiva disso é meio. É meio Exatamente, positivo. mais 1 dividido menos meio mais 1, que vai dar isso daqui, ok? Então, vai dar meio mais 1, meio mais 1. Então, esse daqui é como multiplicar para 2, ok? E agora aqui vou substituir essa raiz de u para o que ela era, que era t menos u. E vou avaliar esse daqui em 3 e em t menos 1. Espera um segundo, t1. Sinal errado. Bom, aqui tem um sinal errado, perdão. Tem um sinal errado. Porque aqui é em 3 e t menos 1. E deve ser mais. E agora o que acontece? Acontece que quando t vai para 2, esse raiz vai para 0, não é? Certo. Aí fica menos Não, raiz de 3. mais raiz de 3. Era o mesmo. Pronto. Ok? Porque t... O que ali então está subtraindo? T menos 2 menos foi um raiz erro, de... foi um erro, porque a extremidade é t, vai avaliar primeiro em t e depois no outro. Foi um erro. Certo. Ok. Aqui, eu coloquei aqui fora, mas posso colocar aqui dentro. Pronto. É menos mais. Ok? Ok, gente? Ficou claro como fazer esse exemplo? Sim. Todos? Ok. Mas deve, primeiro passo,
deve reconhecer a assíntota e escrever este limite. Esse vai ser o primeiro passo deste tipo de... Então, quando tem uma função, logo vai ver qual é o domínio daquela função, para ver se a assíntota vai cair em uma extremidade e na outra no meio, daquele intervalo de integração. Sim? Entendeu? Veja bem que se aqui as extremidades não era 2, mas era 3, eu poderia integrar direito, não precisava passar pelo limite. Entendeu? Ah, no meio, muito bem. Aí você deveria quebrar nas duas metades. Ele deve colocar, se for no meio, deve considerar a extremidade direita e a extremidade esquerda. Aí esse é... Bom, isso que vou discordar. Então, o seu livro, por exemplo, da função 1 sobre x, espera, aqui tem outros, mas vamos ver um momento esse exemplo do Rogério. Aí vamos ver esse exemplo aqui, que ele falou. Integral de 1 sobre x de menos 1 a 1 dx. Não é? Isso seria no meio. Aí eu deveria ver isso como a integral de menos 1 a 0, 1 sobre x dx, mais a integral de 0 a 1, 1 sobre x dx. Então, primeiramente, colocar na evidência a extremidade onde tem assíntota. E depois considerar os dois limites. Então, isso seria igual limite t que vai a 0. Que 0 eu vou colocar? Eu estou me aproximando pela esquerda ou pela direita? O que eu vou colocar aqui? Esquerda. Então, seria 0 menos. E, por outro lado, aqui seria mais limite. Bom, poder até colocar tema, pouco importa. Aqui seria 0 mais de t 1 sobre x de x. Entendeu? Entendeu, Rogério? Vai quebrar nos dois limites. Agora, o que vai acontecer nesse caso, quando você fazer as contas, você vai ver que um vai dar menos infinito, outro vai dar mais infinito. Mas o seu livro fala, se uma das partes não converge, a integral diverge. Mesmo que a soma das duas poderia se anular. Ok? Então, depois... Então, gente, bom, eu devo ir. Se você quiser, podemos fazer meia hora mais tarde, mas eu deixo você com esse exemplo. Então, exemplo, secante de x, de 0 a mais infinito. Lembra o que é a secante? Secante é 1 sobre... secante 1 sobre cosseno. E quando então vai considerar a extremidade 0 e π sobre 2, ela, quando se aproxima o cosseno, o x de π sobre 2, ela vai para 0. Então, aqui essa função tem uma assíntota em π sobre 2. Então, essa extremidade aqui, você deveria ver como limite para t que vai a π sobre 2 menos de 0 a t de secante de x em dx. Ok? Então, deve reconhecer, cada vez deve se perguntar qual é o domínio daquela função. Será que tem uma assíntota? Ok? Sim? Ok, gente? Ok. Ok. Então, vamos parar aqui.